Cada canto da Terra hoje fervilha de vida, das cavernas profundas às correntes de ar elevadas. Das florestas tropicais aos vulcões, você encontrará vida, pelo menos organismos primitivos, em todos os lugares. Animais, plantas, fungos e bactérias aprenderam a se adaptar aos ambientes mais hostis. Sempre foi assim no nosso mundo? A maioria que assiste nossos vídeos não é inscrito no canal. Gostaria de pedir encarecidamente para que você se inscreva. É um simples gesto para você, mas muito grande para nós. Se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar seu gostei. Vamos voltar ao Éon Arqueano, a era mais antiga em que se sabe que a vida existiu. Começou há 4 bilhões de anos e continuou por cerca de 1,5 bilhão de anos. A Terra primitiva tinha acabado de sofrer o segundo bombardeio intenso. Milhares de toneladas de detritos rochosos da formação do Sistema Solar foram lançados contra o planeta, esmagando a fina crosta de basalto que havia acabado de se formar na superfície do magma derretido. Mesmo após essa provação, a jovem Terra esfriou novamente e ganhou sua primeira litosfera. Apenas 1 bilhão de anos depois, ela se tornou o lar dos primeiros organismos vivos. A Terra deste período tinha uma superfície comparativamente lisa. As placas tectônicas, que são corpos rochosos, que criam altas cadeias de montanhas quando colidem, simplesmente não existiam naquela época. Não havia diversidade de rochas na Terra primitiva. Jazidas de minério e rochas estavam nos estágios iniciais de formação. A maior parte da crosta terrestre era composta de basalto, uma rocha formada a partir do magma, essencialmente lava sólida. Quase não havia oxigênio na atmosfera no Arqueano. A concentração de nitrogênio era consideravelmente menor do que é agora. A Terra estava envolta em uma mistura densa de vapor d'água e dióxido de carbono, com uma alta porcentagem de óxidos de enxofre, fósforo e outros elementos químicos ativos. O Sol era muito mais fraco do que é agora. De acordo com algumas estimativas, sua luminosidade era até 30% menor do que hoje. Por causa disso, nosso planeta era um lugar bastante escuro. A Lua ainda estava muito próxima da Terra, então um dia durava cerca de 10 horas. As ondas de maré chegavam de algumas dezenas a 300 metros. À medida que a Terra esfriava gradualmente, a água na atmosfera se condensava e caía em chuvas torrenciais. Inicialmente, acumulava-se em pequenos corpos d'água nas terras baixas. Esta água era ácida, salgada e extremamente quente, atingindo o ponto de ebulição em alguns lugares. Sua composição lembrava a dos geysers de hoje. Paradoxalmente, este ambiente aparentemente hostil provou ser o berço das formas de vida primitivas que se originaram e evoluíram lá. Nem é preciso dizer que os primeiros organismos eram anaeróbios. Em vez de respirar oxigênio como nós, que não existia na atmosfera na época, os primeiros organismos vivos dependiam de outras fontes de energia. Os organismos do Arqueano ainda não eram capazes de nadar. Para sobreviver, eles precisavam de um substrato. Portanto, a biosfera daquela época era um filme fino e viscoso com não mais do que 1 milímetro de largura no fundo de um oceano ácido e quente em sua área costeira. A profundidade máxima que a biosfera atingiu foi de até 20 metros, pois a atmosfera densa não permitia que a luz solar penetrasse mais fundo. As bocas dos vulcões submarinos forneciam habitats para bactérias quimiotróficas, que não precisavam de luz e se alimentavam de outras fontes de energia, contando com reações químicas entre compostos de enxofre e ferro. A Terra estava esfriando, os níveis do mar estavam subindo, a atmosfera estava ficando mais rarefeita e o Sol estava aumentando gradualmente de tamanho. A área costeira favorável à vida também se expandiu gradualmente e no final do Éon Arqueano, a biosfera estava confinada a uma faixa estreita ao longo das costas e um oásis, por assim dizer, no fundo do mar perto de vulcões ativos. Enquanto isso, toda a terra, rios
e a maior parte do oceano aberto ainda estavam completamente desprovidos de vida. Se um explorador visitasse a Terra naquela época, os estromatólitos seriam a única evidência visível de vida visível a olho nu. O Éon Proterozoico durou de 2 bilhões e meio a 440 milhões de anos atrás. A vida perseverou apesar do frio, e a evolução, embora lenta, continuou. No entanto, a Terra permaneceu sem vida. Os organismos vivos estavam concentrados na área costeira perto do Equador. E o que estava acontecendo nos continentes? Mesmo que ainda não estivessem repletos de vida, a Terra estava experimentando algo diferente e interessante à sua maneira. Nos continentes, jazidas de minério de metal e novas rochas estavam se formando. No Éon Proterozoico, áreas de terra seca alternadamente assumiram aspectos diferentes e foram geleiras e desertos de pedras sem fim em um momento ou outro. É difícil imaginar, mas há cerca de 500 milhões de anos, a maior parte do nosso planeta parecia um deserto marciano. Felizmente para todos os habitantes do nosso planeta, o Sol estava ficando mais brilhante e quente, e, eventualmente, o gelo cedeu. Há 542 milhões de anos, começou o Éon Fanerozoico, que em grego significa o Éon da vida visível. Foi peculiar por períodos de evolução ativa de diferentes espécies entrelaçados com extinções em massa. Eu já falei sobre as principais, mas como era a Terra naqueles dias? No início da Era Paleozoica, a maior parte da Terra formava um supercontinente gigante chamado Gondwana, localizado no hemisfério sul. Tinha um terreno elaborado e cobria mais de 100 milhões de quilômetros quadrados. Era composto pelas atuais África, América do Sul, Antártida, Austrália, Península Indiana e algumas outras áreas. Os continentes menores da época, Laurêntia, Báltica e Sibéria, estavam situados perto do Equador. Além de tudo isso, havia um grande número de ilhas menores. Ainda assim, até o período siluriano, que começou aproximadamente há 444 milhões de anos, não havia formas de vida na Terra para se falar. Apenas alguns musgos simples e líquenes estavam lentamente estabelecendo seu domínio na Terra. Foi apenas no início do período siluriano que as primeiras plantas surgiram em áreas de maré e perto de rios, e apenas na zona tropical para isso. Mesmo com a diversidade de espécies marinhas e plantas se tornando mais diversas, as formas de vida marinhas ainda se concentravam perto das costas. A área populada expandia-se incrementalmente. Só para dar um exemplo, a profundidade do oceano na qual a fotossíntese podia ocorrer no Devoniano era de apenas 50 metros, o que é 10 vezes menor do que é agora. O período Triássico da Era Mesozoica rapidamente compensou o tempo perdido, levando a vida a um novo nível no processo. Pela primeira vez na história da Terra, as latitudes temperadas podiam se orgulhar de algumas florestas. Outro evento revolucionário ocorreu no mar, onde surgiram algas verde-azuladas, um tipo que lembra seus descendentes hoje. Não era mais vital para elas viverem em um substrato, e assim, os micro-organismos fotossintéticos se espalharam rapidamente pela camada superior do oceano global. Tentados pela comida, peixes, moluscos e artrópodes os seguiram. Resíduos orgânicos se depositaram no fundo do mar. Assim, os habitantes do fundo do mar também foram amplamente abastecidos com alimentos. O oceano global estava assumindo um aspecto próximo ao de hoje. A Era Mesozoica durou de 250 a 66 milhões de anos atrás. É subdividida em 3 períodos: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Foi quando os dinossauros prosperaram, indiscutivelmente as criaturas pré-históricas mais conhecidas que se tornaram o tema de filmes de ficção científica. Da maneira como essas eras são retratadas,
podemos ter a ideia de que a Terra estava coberta por florestas tropicais do Polo ao Equador. Na verdade, isso está completamente errado. Na verdade, as florestas atingiram as latitudes norte, mas apenas porque a temperatura média do planeta era muito mais alta do que é agora. Enquanto isso, as áreas equatoriais, ao contrário, sofreram secas. Com as florestas se espalhando rapidamente pela superfície da Terra, ainda havia muitos pântanos e desertos ao redor. Esses não eram apenas escaldantes e secos, como frequentemente os imaginamos, mas também moderados, frios e até úmidos. Sem plantas herbáceas, os solos não conseguiam se ancorar em encostas rochosas. Apenas líquenes podiam crescer em rochas estéreis. As plantas com flores só se tornaram abundantes em meados do período Cretáceo, cerca de 100 milhões de anos atrás. Curiosamente, as primeiras variedades foram árvores, e no final do período, plantas semelhantes às ervas de hoje surgiram. Comparada a um carvalho poderoso ou a uma sequoia gigante, a grama comum parece insignificante, mas é capaz de algo que os gigantes das árvores não são. Ao misturar suas raízes minúsculas no solo, elas ajudam a formar e fortalecer a grama. Isso não apenas torna o solo mais resistente e evita que seja levado pela água ou erodido, mas também cuida de se livrar do excesso de água, permitindo que ela evapore e acumulando água quando há escassez dela. À medida que as plantas herbáceas surgiram, elas transformaram desertos em estepes, pradarias e savanas, pântanos em prados inundados e áreas de permafrost em tundra e estepes de tundra. Quando o período Cretáceo estava chegando ao fim, a Terra começou a se parecer com a Terra de hoje. Havia apenas um toque importante faltando os mamíferos. Esse tipo de animal já existia há muito tempo, mas as criaturas não eram muito difundidas até o final da Era Mesozoica. De qualquer forma, esses enormes sáurios desapareceram, liberando um nicho especial para os mamíferos. Levou 66 milhões de anos para que eles evoluíssem de pequenos marsupiais para baleias majestosas, tigres perigosos, camelos resistentes e morcegos divertidos. Eventualmente, a evolução produziu uma espécie única, a única criatura viva capaz não apenas de se adaptar à natureza, mas também de mudá-la, o ser que extrai carvão formado a partir de todas aquelas árvores mortas há milhões de anos para aquecer sua moradia. A criatura que extermina outras espécies por dinheiro ou esporte. A criatura que transforma vastas áreas em terras desoladas em busca de motivos egoístas. Este é o Homo sapiens, ou o ser humano. Caros amigos, dedicamos bastante tempo e esforço para fazer este vídeo. Portanto, agradecemos muito cada curtida que vocês nos dão. Seu apoio é uma grande motivação para continuarmos fazendo novos vídeos para vocês. Sinta-se à vontade para nos dizer o que você pensa nos comentários abaixo. Vamos manter contato.